Meus irmãos, graça e paz. Amém? Graças a Deus. Evangelho segundo escreveu João. João, capítulo 6. E leiamos, meus irmãos, a partir do verso 22 até o verso 59. E façamos essa leitura de maneira alternada, por favor. João, capítulo 6, 22 a 59. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: desci do céu?
Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Eu sou o pão da vida. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer, não pereça. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Amém. A igreja pode sentar? Agora feche os olhos e vamos à presença do Senhor mais uma vez, agradecendo a Deus o texto longo que lemos, que nos apresenta a pessoa bendita de Jesus como único e verdadeiro Redentor. Amado Deus, te damos graças por este momento de culto, de adoração, de louvor sincero, louvor que parte de lábios que confessam o nome de Jesus. Também, Senhor, te agradecemos por mais uma porção lida da santa, bendita e preciosa palavra do Senhor nosso Deus. E agora, meu Deus, pelos méritos de Jesus e na dependência do Santo Espírito, Espírito que habita em nós, ministra ao coração do teu povo, a começar pelo meu, e que nesta manhã a igreja do Senhor Jesus seja edificada, fortalecida, abençoada, exortada pela palavra do Senhor. Assim, ó Pai, oramos e agradecemos pelos méritos daquele que nos amou primeiro, pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Continue com a sua Bíblia aberta, por favor.
texto foi longo. E certamente eu não estarei falando sobre cada versículo, mas eu quero falar nesta manhã sobre satisfação interior. E o meu tema é satisfação somente em Jesus Cristo, não fora dele, somente nele. No ano de 1969, no século passado, o grupo Vencedores por Cristo compôs e gravou o hino cristão Satisfação. A primeira estrofe diz assim: satisfação é ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus. E agora eu sinto satisfação sem fim. Sou de Jesus e agora eu experimento satisfação sem fim. Meus amados, meus irmãos, nada, absolutamente nada, na história humana se aproxima da satisfação que há em Cristo. Nada. É incomparável. Portanto, ninguém encontrará jamais satisfação real à parte de Jesus. É verdade que as pessoas estão correndo, buscando, numa luta desenfreada, em busca de prazer, em busca de satisfação. E acrescento, meramente material. É o tipo do prazer que inicia neste mundo e é ultimado neste mundo. Aqui começa e aqui termina. Aqui se inicia e aqui se finda. É uma satisfação ou um prazer meramente material. Prazer sem fim, como o grupo Vencedores por Cristo canta, somente em Jesus. Somente no Evangelho. Somente na boa palavra de Deus. Somente em Cristo. Neste magnífico sermão, que sermão tremendo. Se a gente fosse examinar cada versículo, nós passaríamos um bom tempo comentando cada palavra pronunciada por Jesus. Cada ensinamento tão bíblico, tão coerente, tão correto, tão abençoador como esses versículos que foram proferidos pelo nosso bendito e eterno Senhor.
neste capítulo o Senhor ensina verdades absolutas. No mundo que rejeita qualquer coisa que apareça dizendo que é verdade absoluta. Porém, a gente não segue a última moda. A igreja segue a Bíblia. A igreja segue os evangelhos. A igreja segue aquilo que Jesus ensinou durante seu ministério e continua ensinando através da Bíblia, através do Espírito Santo. Ele continua ensinando. Ele continua batendo à porta do coração de cada ovelha sua. Ele continua batendo à porta da igreja. Quem escuta e quem abre, recebe edificação. Portanto, o Senhor ensina verdades absolutas, verdades que darão verdadeira satisfação ao ser humano tão carente de real satisfação, de prazer verdadeiro, de prazer perene, de prazer que não termina com a morte, prazer que vai além, prazer que vai muito além deste mundo físico. É um prazer que ultrapassa os umbrais da eternidade. Então vejamos, meus irmãos, algumas coisas que o Senhor ensinou nesta manhã de domingo. Primeiro, o Senhor ensinou e continua ensinando que as necessidades espirituais são mais importantes do que as físicas. Repito, o ensino de Jesus, neste capítulo 6, e em casa, com um pouco mais de tempo, se debruce sobre o texto, olhe para este capítulo 6 e se deleite naquilo que o Senhor ensinou. Receba, beba, usufrua das palavras que foram proferidas pelo Senhor Jesus. Necessidades espirituais são mais importantes do que as necessidades físicas ou materiais. O capítulo 6, meus irmãos, inicia enfocando o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Capítulo 6. O Senhor multiplicou 5 pães de cevada e 2 peixes, levados por um garoto, por um jovem, por um adolescente. E segundo a Escritura, o Senhor milagrosamente multiplicou os 5 pães e os 2 peixes, alimentando quantos? 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. E a palavra diz que ainda sobrou. Nada mais, nada menos do que 12 cestos de pães. Olhe para o verso 10 até o verso de número 13. Verso 10. Jesus disse: façam com que todos se sentem no chão.
Havia muita grama, muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos dos 5 pedaços de pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. E é interessante que o texto diz 5.000 homens. Além de homens, ou melhor, além de mulheres e crianças, e adolescentes, e jovens. Portanto, uma multidão foi alimentada naquele lugar. Agora, passado esse momento, na sinagoga de Cafarnaum, o Senhor encontrou ou ensinou, meus amados, que a sua verdadeira missão é dar sua vida para a salvação do homem. Ele tem poder sim para multiplicar pães e peixes. Mas esse não era o objetivo da missão dele. O objetivo da missão de Jesus era e continua sendo salvar vidas, salvar homens pecadores. Por favor, olhe para o verso 51 até o verso de número 54. 51 até o verso 54. O Senhor disse: eu sou o pão vivo. Ele continua ensinando agora na sinagoga de Cafarnaum. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Quem comeu daquele pão multiplicado, e somente comeu daquele pão multiplicado, não recebeu vida eterna. Aquilo não era a garantia da eternidade, não era a garantia do céu, não era de jeito nenhum. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Quem comer de Jesus, ou quem experimentar a pessoa de Jesus, vive eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, sou eu mesmo, é a minha vida. Verso 52. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? E continua. Verso seguinte, Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o meu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Essa é a vida que vale. Essa é a vida importante. Não é aquela vida dada pelo pão físico que alimentava somente a parte física. 6 horas depois, a pessoa volta a sentir fome. 10 horas depois, a pessoa está morrendo de fome. 24 horas depois, a pessoa está completamente faminta. Esse pão não garante a vida eterna. Este pão não garante nem a sobrevivência física durante uma semana. Agora, quem se alimenta do pão da vida, quem se alimenta
do próprio Jesus. Quem se alimenta das palavras do Senhor Jesus, segundo Ele próprio, esse vive eternamente. Então, meus amados, o Senhor fala desta forma. Sabem por quê? Porque o Senhor percebeu que as pessoas haviam atravessado o mar da Galileia, impactadas pelo milagre da multiplicação dos pães. Estavam esquecendo as necessidades profundas da alma. Não atravessaram o mar da Galileia, impactadas pelas palavras, pela pessoa de Jesus. Elas foram até Cafarnaum, impactadas pelo milagre da multiplicação dos pães. Daí o ensinamento do Senhor Jesus. Portanto, diante deste fato, o Senhor ensinou que as necessidades espirituais são mais importantes do que as necessidades físicas. Por favor, olhe para o verso 26 e o verso 27. Por favor. Olhe para a sua Bíblia, verso 26. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. É a questão do aqui e agora. É a questão da demanda física. É a questão da satisfação temporal, material. Verso 27. Trabalhem, não pela comida que se estraga, pela comida que termina, que perece. E mesmo que você coma, se alimente com ela, depois ela vai para um lugar escuso. Mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Esta é a missão de Jesus: dar a vida eterna, dar a segurança da vida eterna. Meus irmãos, qual é, infelizmente, a ênfase do mundo? Qual é a ênfase da sociedade secularizada, materializada? Sabem quais são as ênfases? Dinheiro, prosperidade, sucesso, poder, fama e outras demandas que só atendem às necessidades do aqui e o agora. Necessidades apenas materiais. Portanto, o Senhor advertiu neste sermão como é urgente a necessidade espiritual, a demanda espiritual. Em outras palavras, aquilo que preenche o interior, aquilo que preenche a alma, aquilo que preenche a mente, aquilo que preenche o coração. Vocês lembram de Mateus capítulo 6, verso 33? Lembram do texto? Claro que vocês lembram. Se há um povo na face da terra que conhece Bíblia, é o povo da igreja de Jesus. O que é que está escrito lá? Sem olhar para a Bíblia, sem filar. Estão lembrados? O que diz o texto? Hein? Buscai em primeiro lugar
o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas a vocês. Aquilo que Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, verso 33, aquilo que vem no verso 32, 31, 30, 29, essas coisas serão acrescentadas à vida de vocês, porém, a prioridade de vocês é buscar o Senhor e o seu reino. Isto é, as chamadas demandas espirituais. Somente elas trazem satisfação à alma, somente essas demandas espirituais. O que você tem buscado primeiro? O que a igreja tem buscado primeiro? As necessidades espirituais ou as físicas? Ou as materiais? Lembre-se, as necessidades materiais lhes serão outorgadas se aquelas forem buscadas em primeiro lugar. Busque o reino, busque o evangelho, busque Jesus, e as demais coisas, todas as demais coisas serão acrescentadas. Promessa daquele que não mente, promessa do Senhor Jesus. Segunda verdade que eu quero destacar nesta manhã: o Senhor ensina que a vida eterna é a que satisfaz plenamente e centraliza-se nele mesmo, não nas coisas que ele poderia ou pode oferecer, não nos milagres. É claro que hoje a gente vê uma demanda em busca de milagres, de coisas, saúde física, e com isto não estou afirmando, não estou dizendo, não estou ensinando que não devemos orar pedindo ao Senhor um milagre, uma cura. A Bíblia manda pedir, a Bíblia manda orar, a Bíblia manda colocar diante do Senhor as nossas demandas. Necessidade de cura, eu preciso apresentar ao Senhor. Porém, o meu coração precisa estar centralizado na pessoa de Jesus e não naquilo que Ele pode me oferecer em termos de bênção. Eu preciso mais do abençoador do que da bênção do abençoador. Eu preciso mais de Jesus do que das coisas que Ele poderia me oferecer. Então, amados, satisfação é a própria pessoa de Jesus. Outra coisa, vida eterna não é aceitação de um credo. A gente subscreve alguns credos, eles não salvam, eles não oferecem a vida eterna. Nós todos subscrevemos a confissão de fé de Westminster. A confissão de fé de Westminster não oferece a vida eterna. Não é a base da vida eterna. A base da vida eterna atende pelo nome de Jesus. Eu posso subscrever o credo niceno ou qualquer outro. Qualquer outro. Esses credos são bons, são bíblicos, têm base na Escritura, mas eles não salvam. Eu conheço muita gente que subscreve esses credos, e são pessoas perdidas. Não amam a Jesus, não vivem para a glória de Jesus. São apenas religiosos que dominicalmente estão nos templos.
não vivem para a glória de Jesus, não vivem para o louvor do Senhor. Portanto, vida eterna não é a aceitação de um credo, nem mesmo a celebração de um rito. Vida eterna é a entrega do nosso ser a um Salvador pessoal, presente e amoroso. É quando eu digo, eu abro mão de mim mesmo. Eu abro mão da minha existência, da minha vida, para viver a vida de Jesus e para morrer por causa de Jesus. E é exatamente o que o Senhor ensina quando afirma que a vida eterna envolve, primeiro, confissão de fé. Confissão sincera de fé. Olhe para o verso 40 e depois olhe para o verso 47. Verso 40 e depois para o verso 47. O que está escrito no verso 40? Está escrito, de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, confissão de fé, tenha a vida eterna. É quem confessa o nome de Jesus. Não é quem confessa o nome de Lutero. Foi um homem importante? Foi. Não é quem confessa o nome de Wesley. Foi um homem importante? Foi. Não é quem confessa o nome de John Stott. Foi um homem importante? Foi importante. Não é quem confessa o nome de Calvino, não. É quem confessa o nome de Jesus. E eu o ressuscitarei no último dia. Quem ressuscita é Jesus. Quem salva é Jesus. Quem abençoa é Jesus. Quem leva para o céu é Jesus. Quem dá a vida eterna é Jesus. Não é a IPB, não é a Igreja Batista, não é a Igreja Congregacional, não é a Igreja Luterana, não é nenhuma igreja calvinista, não é a Igreja Reformada Escocesa. Quem dá a vida eterna é Jesus. É o bendito Filho de Deus. Olhe para o verso 47, meu irmão. Em verdade, lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. É quem crê em Jesus. Não é quem crê na instituição. Não é quem crê na denominação. É quem crê na pessoa bendita de Jesus. Portanto, quem crê, confessa o nome de Jesus. E esse, o Senhor disse, tem a vida eterna. Segunda coisa, dentro deste ponto aqui, a vida eterna envolve recebimento do pão que nutre a alma. Que nutre a alma, nutre o espírito, verso 48 e 58. Por favor, olhe para o verso 48 e olhe para o verso 58. Então observe com muita atenção o que está escrito. Verso 48. Está escrito, meus irmãos, eu sou o pão da vida. Quem é o pão da vida? Os pães multiplicados? O Senhor está afirmando, eu sou o pão da vida. É Ele, Jesus, o pão da vida. É Ele, Jesus, a eternidade. É Ele, Jesus, o céu. Eu sou o pão da vida. Olhe para o verso 58, meu irmão. O Senhor afirma, esse é o pão que desceu do céu. Totalmente diferente daquele pão que os pais de vocês comeram na saída do Egito e depois morreram. Aí o Senhor completa, quem comer este pão, quem comer
este pão, ele mesmo, o texto diz, viverá eternamente. É a promessa dele. É o que está escrito na santa palavra: quem se alimenta do pão da vida, vive eternamente. Terceiro lugar, a vida eterna envolve alegria da companhia de Jesus. O glorioso Redentor disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Verso 56. Quem come da minha própria pessoa permanece em mim e eu permaneço nele. Isto é, alegria da presença do Senhor. Eu estarei com vocês até o último dia. Meus amados, esta promessa se cumpre literalmente na vida de todo aquele que anda na companhia de Jesus. Eu estou com vocês, repito, todos os dias até o fim dos tempos. É a presença abençoadora, consoladora, perdoadora de Jesus. É a presença do eterno Filho de Deus interagindo com a nossa vida. Portanto, a gente sente a alegria da presença dele. Em quarto lugar, a vida eterna envolve viver para o louvor do seu nome. Viver para o louvor do seu nome. O sublime Salvador afirmou lá no verso 57, assim como o Pai que vive e me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta viverá por mim. Para o louvor do meu nome, para a glória do meu nome, para a exaltação do meu nome, viver por Jesus até as últimas consequências. Não importa o preço, seja a que preço for. Sabem qual é o problema da igreja? Religião. Religião não é Jesus. Religiosidade não é Jesus. Sabem qual é o problema da igreja? É viver segundo o padrão estabelecido pelo mundo, e não o padrão estabelecido pelo Senhor Jesus. Então, meus amados, a minha pergunta: em quem sua vida está centralizada? Em Jesus? No Evangelho? Na palavra de Deus? No santo ensinamento do Senhor Jesus? Se estiver focalizada somente no ter, jamais você terá plena satisfação. Jamais. O que traz satisfação real é a vida eterna que está em Cristo. Em último lugar, finalmente o Senhor ensina que somente nele há total e absoluta satisfação. Somente nele. Você não encontra em outra pessoa plena satisfação e não simples alívio passageiro. Às vezes a gente se conforma com o alívio passageiro. É quando você sente dor de cabeça e toma um remédio, um comprimido, e aí passa, depois volta, depois toma de novo, volta. Alívio passageiro. Jesus oferece vida eterna, satisfação total, e não simples alívio passageiro.
Meus amados, a absoluta satisfação que o Senhor ensinou e continua ensinando através da Escritura inclui ausência de fome espiritual. Primeiro, ausência de fome espiritual. Quem está em Cristo não sofre de desnutrição da alma. Tem muita gente da igreja desnutrida. Tem muita gente da igreja que não sabe nem o Salmo 23. Tem muita gente da igreja que não se alimenta de Jesus o dia inteiro, todo dia, todo dia, todo dia. Tem gente que só abre a Bíblia no domingo de manhã ou domingo à noite. Tem gente que não sabe o que está escrito no Salmo 1. Tem gente que não sabe o que está escrito em Êxodo 20. Não sabe o que está escrito no Salmo 91. Nunca leu todo o Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus 6 e 7. Nunca leu Romanos 8. Nunca leu Romanos 3. Nunca alegrou sua alma com Apocalipse capítulo 5, capítulo 6. Não tem satisfação na alma. É gente que morre de fome com a Bíblia na mão. Gente que morre de fome vindo à igreja dominicalmente. Gente que continua desnutrida, morrendo à míngua, sem saúde na alma. Gente ignorante das coisas de Deus. Ausência de fome espiritual. Olhe para o verso 35, a parte A. Eu sou o pão da vida. Qual é a promessa seguinte? Depois da afirmação, eu sou o pão da vida, é uma afirmação. Quem vem a mim jamais terá fome. Promessa de Jesus. Promessa do dono da igreja. Promessa daquele que é vida e vida abundante. Quem vem a mim jamais terá fome. Agora olhe para o verso 48 até o verso 51, meu querido irmão. 48. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Então é preciso comer. É preciso se alimentar. É preciso correr atrás da boa e saudável comida. Portanto, quem se alimenta de Jesus não morre de fome. A sua alma está alimentada. Segundo lugar, o Senhor afirma que quem encontra Jesus encontra satisfação, e nessa vida não há de forma nenhuma sede espiritual. A ausência de sede espiritual. Por favor, meu querido, olhe para o verso 35, a parte B do verso 35. Olhe para a sua Bíblia. Quem crê em mim jamais terá sede. Ele é a fonte. E tem gente morrendo de sede próximo à fonte. Tem gente minguando espiritualmente, e essa pessoa está próxima à fonte. João capítulo 7. Quem tem sede,
Venha a mim e beba, disse Jesus. Como é que pode um crente continuar morrendo à míngua, morrendo de sede, quando Jesus está dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, vá à fonte e beba. Se curve diante da fonte e mate a sua sede espiritual. Deixe-me dizer outra coisa. Tem gente teimosamente cavando cisternas rotas, cisternas que não matam a sede. E aí você pode incluir tudo: religião, isso, aquilo, ideias, ideologias, filosofias, o que você quiser. O que você quiser. Fama, sucesso, isso, aquilo, o que você quiser. Aí eu resumo numa só palavra: cisterna rota. A alma vai continuar com sede. Sua vida vai continuar com sede. Quem crê em mim jamais terá sede. Quem foi a Cristo recebeu do Senhor a promessa de que jamais terá sede. O Senhor, com a sua graça, com a sua bondade, com a sua misericórdia, Ele, de uma forma maravilhosa, o Senhor mitigou para sempre a nossa sede espiritual. Terceiro, segurança. Olhe para o verso 37. Deixe-me fazer uma afirmação aqui. A segurança eterna dos crentes é um fato indiscutível e sem exceções. O inferno pode dizer a você que você não está seguro. O mundo pode afirmar que você não está seguro. Mas nesta manhã, pela autoridade da Bíblia Sagrada e pela autoridade daquele que inspirou os homens que escreveram a Bíblia, eu digo a vocês que a segurança eterna dos crentes é um fato indiscutível e sem exceções. Por favor, olhe para o verso 37. E observe a segurança aí oferecida. Todo aquele que o Pai me dá. Quem veio a Jesus veio porque o Pai mandou. Portanto, não é iniciativa do homem. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, qual é a promessa? De modo nenhum o lançarei fora. O inferno pode bradar dizendo: você não está seguro. Duvide de sua eleição. Duvide de sua salvação. Quem é você? Você é um pecador. E aí, você pode, com base nesta promessa do Senhor, você pode dizer: arreda, Satanás. Eu tenho a promessa. E o meu Senhor, o meu Redentor, o meu Salvador, Ele afirmou que jamais me lançaria fora. Portanto, somente Jesus pode oferecer segurança espiritual tão plena como esta. Somente Ele. Em quarto e último lugar, em Cristo há absoluta satisfação. Por quê? Porque eu e vocês temos a certeza de que chegaremos ao porto celestial. Eu não estou lutando para chegar.
eu tenho certeza que lá chegarei. Eu tenho certeza que a minha vida vai ser atracada ao meu destino final, lá no céu, na eternidade, no paraíso, ao lado do Senhor Jesus. O meu navio atracará em total segurança. Eu vou chegar. Porque sou bom? Porque sou melhor do que qualquer outra pessoa? Ou vocês são melhores do que os pecadores do mundo? Não. Simplesmente porque o Senhor resolveu que para a vida da gente seria exatamente assim. Por favor, olhe para o verso 39, meu querido irmão. Verso 39, e veja o que falou Jesus. Observe o que ele falou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Nenhuma ovelha ficará pelo caminho. Nenhum salvo ficará estirado pelo caminho. Nenhum salvo deixará de chegar na eternidade. Nenhum eleito deixará de chegar no céu. Pelo contrário, disse Jesus, eu o ressuscitarei no último dia. Portanto, Jesus não vai perder nenhum dos seus. Quando a ovelha cai, o que faz ele? Deixa as 99 ovelhas no aprisco, no curral, seguras, alimentadas, abençoadas, e ele sai em procura daquela ovelha que se perdeu. Quando a encontra, a põe sobre os seus ombros e a leva para o aprisco das ovelhas. Ninguém se perde. Ninguém ficará pelo caminho. Ninguém deixará de entrar no céu se de fato confessa o nome do Senhor. Então, meus amados, por estas e outras razões, discernimos que somente em Cristo há total e absoluta satisfação. Somente em Jesus. E eu concluo dizendo: encontrar satisfação para a vida é o sonho das pessoas. É o sonho do incrédulo, do crente, do religioso, do não religioso, do ateu, do agnóstico, do gnóstico, do espiritualista, do islamita, de um budista, de qualquer religião, de qualquer credo, de qualquer cultura, de qualquer etnia. O desejo do ser humano é encontrar satisfação. Mas eu concluo dizendo, também afirmando, esse desejo é um desejo universal. É o sonho do indivíduo que mora num casebre. É o sonho do milionário em sua mansão. É o sonho do rico em seu bairro aristocrático. É o sonho da chamada classe média. Enfim, satisfação é um desejo de todos. E aí eu encerro. Todavia, a chave, observe, a chave da satisfação plena e definitiva é a pessoa e os ensinos de Jesus. Ah, sim, ele satisfaz. Satisfação é ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Amém, meu irmão? É isso que vale a pena. É ter Jesus e viver para a glória do nome de Jesus. Amém.